às 8 horas e 1 minuto. Graça e paz ao pessoal do Instagram. Estamos aí já conectados para a glória do nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a todos. Já vai chegando aí, já vai compartilhando. Já vão compartilhando com o maior número de pessoas. Graça e paz, Mari. Deixa eu compartilhar aqui também. Deixa eu compartilhar aqui com todos os meus contatos. Clique aí no seu aviãozinho, mais que depressa. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Vamos começar mais uma live poderosa na presença de Deus, na autoridade do nome de Jesus. Será mais um dia especial na presença de Deus, mais um dia que falaremos do grande e poderoso amor do nosso Pai eterno. Você que está aí no Instagram, você do Facebook, seja muito bem-vindo no nome de Jesus. Clique aí no seu aviãozinho mais que depressa e convide o maior número de pessoas que você puder, claro, né? Compartilhe aí no seu grupo de família, WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no seu Instagram e vamos lá alcançar o maior número de pessoas que nós conseguimos. Estou terminando, vamos lá, clique aí você em todos. Aqui no Instagram tinha que ter um negócio mais fácil para nós, né? Selecionar todos seria mais fácil, né? Não? Mas enfim, vamos lá enviando aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Roberto, Mabel, Lene, bom dia. Regiane, bom dia. Sara, bom dia. Romilda, bom dia. Glória a Jesus. Clique aí no seu aviãozinho. Deixa eu posicionar aqui a câmera direitinho agora. Clique aí no seu aviãozinho. Mande para o maior número de pessoas que você puder. Vamos aí, como todas as manhãs, né? Enviar para o maior número de pessoas que a gente puder, no nome de Jesus. Compartilhei com o seu familiar, com o seu amigo, com o seu contato. Hoje, mais um dia é dia de vida de convicção. Hoje nós vamos falar mais uma vez de, né? Deixa eu olhar aqui. O que faço para não perder ou restaurar as minhas convicções? Né? Uma convicção, hoje nós vamos falar de uma convicção que não é abalada por erros ou pecados. Hoje nós queremos entrar um pouquinho dentro dessa área, porque ali é neste ponto que, na maioria das vezes, nós perdemos as nossas convicções. Quando a gente, às vezes, não, ou entende que não teve a capacidade de nutrir, de cuidar e de se manter, né, ali fiel e íntegro até o fim. Ali nós perdemos, nós achamos que não temos mais a possibilidade de continuar porque cometemos alguns erros. Então hoje eu quero compartilhar esse tempo com você. Já são exatamente 8 horas e 5 minutos. Então, por gentileza aí, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E eu vou estar orando, tá bom? Mais uma vez, mais uma manhã, na graça e na fidelidade. Agora eu me encontrei, tá? Então a Mabel aí seria a minha tia Neia e a Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda, minha prima Thaís, minha tia Neia e os demais que estão aí. Clique aí no seu aviãozinho, clique e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Bom dia, tia Lia, seja muito bem-vinda, graça e paz. Vamos lá, sem demora, vamos começar orando, abençoando o nosso dia. Abençoe aí o seu dia, a sua família, a sua casa, na autoridade do nome de Jesus. Vamos lá? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos mais uma vez aqui te engrandecer, te exaltar, dizer o quanto o Senhor é grande, não só grande em glória e poder, mas também é grande em misericórdia. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma manhã
estar aqui reunidos com os nossos amigos, com nossos ouvintes, para falar um pouco da tua palavra. Vamos falar novamente sobre vida de convicções, como isso é importante na nossa vida, na nossa fé, e nós vamos continuar afirmando nessa semana o que faço para não perder ou restaurar as minhas convicções. E hoje nós queremos falar de um homem que se manteve convicto mesmo em meio a tantas provações, a tantas tentações e também mesmo em meio a algumas quedas que este homem teve, ele se manteve convicto. E nós estamos aqui para aprender mais uma manhã. Peço que o Senhor me faça sensível à tua voz, me faça sensível ao caminho que o Senhor quer percorrer conosco nesta manhã. E eu quero desde já abençoar a casa, abençoar a família, abençoar o dia deste meu amigo, desta minha amiga, deste ouvinte que está aqui nos ouvindo, está repartindo conosco esta manhã poderosa na presença do amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, graça e paz, que a paz do Senhor esteja na sua vida, na sua família. Olha, hoje nós temos aqui a Ritinha Xavier, Rita Xavier, beijão, seja muito bem-vinda, glória a Jesus. A Sandra está aí, minha querida amiga, meu amigo José Pontes, glória, que maravilha. Josi, seja muito bem-vinda. Acredito que são esses que eu não falei, mas vamos lá, né? Romilda, graça e paz, glória a Deus, que bênção. Vamos lá. Então nós vamos falar hoje novamente, né, vida de convicção, né, e aquela pergunta, o que faço para não perder ou restaurar as minhas convicções, né? Então esse é o tempo que nós estamos reservando para falar, né, deste tema tão poderoso. E hoje eu quero falar de uma convicção que não é abalada por erros e pecados. Deixa eu fazer a primeira pergunta para você. Você já errou na sua vida? Você já cometeu o erro que você falou, nossa, eu não poderia ter cometido esse erro, e agora? O que eu faço? O que será de mim? Né? Então, nós estamos aqui para falar, né? Não para apontar o seu erro, mas para te motivar a se manter convicto, porque nós perdemos, deixa eu olhar aqui, desculpa rapidamente, minha tia Lilian também está aqui comigo pelo Facebook. Tia Liana, seja muito bem-vinda na autoridade do nome de Jesus. Um prazer recebê-la aqui também. Então, voltando aqui. Então, quando nós cometermos algum tipo de erro, nós sempre paralisamos, nós sempre paralisamos aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Né? Nós sempre paralisamos, nós acabamos duvidando se realmente era esse o objetivo do nosso Deus, se esse era o propósito do nosso Deus para com a nossa vida, para com a nossa família. E é ali que nós acabamos entrando em algumas crises e perdendo a fé. E hoje eu quero poder acrescentar, como todas as manhãs, algo na sua vida, algo no seu entendimento de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de quem, pastor? Hoje nós vamos falar do nosso querido amigo Davi, rei Davi, ou nosso querido pastor Davi, que começa ali na manjedoura, não, ali com as ovelhas do seu pai, cuidando, tratando com o rebanho, né, das ovelhas do seu pai, tratando e cuidando delas. Então, é uma honra poder falar deste cara que tem uma expressão tão forte. Davi foi um dos homens que carregou aí, ou o homem que carregou a expressão de ser segundo o coração de Deus. E já imaginou, irmãos, o Senhor te chamar você e dizer que você é segundo o coração dele? Não pela sua fidelidade, não pela sua... Como é que é a palavra mais diretiva aqui? Perfeição. Isso, não pela sua perfeição, mas porque Deus conhecia o coração de Davi, porque Deus conhece o seu coração. Deus está
Deus pode te chamar de homem ou mulher segundo o coração dele. Então, eu gostaria nesta manhã de ajudar você a compreender isso melhor, de ajudar você a entender que nosso Deus, como Pai, cheio de amor, cheio de misericórdia, grande em bondade, Ele não te vê como nós aprendemos ontem, como nós mesmos nos enxergamos, porque no céu sempre é presente, né? E se no céu sempre é presente, ele vai enxergar a obra dele concluída na sua vida. Ele vai enxergar a obra dele completada na sua vida. Ele vai enxergar a obra dele realizada totalmente, 100%. Ele vai enxergar você transformado, você santificado, você alinhado para viver tudo aquilo que ele escreveu e desenhou ao seu respeito. Amém? Então, eu quero ler com você o texto de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10 ao 13. Hoje nós vamos falar de um texto menor. Claro que tem muita coisa para falar. Seria impossível aqui ler toda a história do nosso querido amigo rei Davi. Mas eu quero que você preste bastante atenção nesse texto de 2 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Do 10, melhor dizendo, né? Do 1 não. Do 10 ao 13. Isso, do 10 ao 13, né? Eu coloquei do 1 ao 13, mas é do 10 ao 13. Que diz assim: Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não me escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, pois este é ele. Olha que poderoso, irmãos. Deus estava afirmando no coração de Saul quem era Davi. Este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Irmãos, como eu gosto dessa palavra, se apossou. Se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Está aqui, irmãos, a história de um jovem chamado Davi. E eu quero fazer uma breve introdução com você a respeito de Davi. Quem que era Davi? Davi, apesar de a gente conhecer como o rei Davi, como o pastor Davi, como homem segundo o coração de Deus, Davi, ele tinha uma expressão um tanto triste. Por quê? Porque Davi não era filho da mesma mãe de seus irmãos. Lá no Salmo 51, nós vamos ver o relato de Davi dizendo que ele foi concedido em pecado. E ali Davi não estava falando apenas do pecado original, do pecado de Adão, não era esse reconhecimento. O reconhecimento é que Davi era filho de uma outra mulher. Alguns historiadores dizem que era de uma concubina, outros vai dizer que era de uma prostituta, mas a Bíblia não dá essa definição. A Bíblia Sagrada não dá definição. A Bíblia só realmente nos mostra de que Davi foi fruto de um relacionamento ou de uma outra mulher que não era a mulher de Jessé, a mãe dos seus filhos, de todos os seus filhos. Então Davi era fruto aí no mínimo de uma concubina de Jessé, né? E por causa disso, Davi não era bem visto pelos seus irmãos. Davi era tido como o bastardo, o filho da serva.
E isso traz, dentro do contexto da pessoa de Davi, vários problemas. Porque você pode ver que quando o profeta Samuel chega a Jessé e solicita a Jessé que traga os seus filhos, porque Deus havia escolhido um dos filhos de Jessé para ungí-los a rei, um deles seria ungido a rei, e Jessé apresenta todos os seus filhos daquela mulher que ele considerava sua esposa. Então ele apresenta todos os filhos bonitos, bem apessoados, né? Alguns já eram soldados do rei Saul, e estava ali, Davi estava apacentando as ovelhas, estava cuidando das ovelhas de seu pai. E quando Jessé vê quando Samuel vê um dos filhos de Jessé, Samuel, né, olha e fala, não, esse será o rei. E Deus vira para Samuel e diz assim, não, Samuel, ei, escute, não, eu não vejo como você vê, eu não vejo pelo exterior, eu não vejo a estética, eu não vejo o preparo, o porte. Os meus olhos enxergam o coração. E nenhum dos filhos de Jessé, que estavam ali presente com Samuel, tinha o coração que Deus desejava. E aí o profeta Samuel decide perguntar a Jessé, tem mais algum filho? E aí Jessé vira para Samuel e diz assim, peraí, tem um esquecido. Tem um que está ali no curral, ali cuidando, apacentando as ovelhas. E diga-se de passagem, irmãos, que não era qualquer um pastor de ovelha. Principalmente, não era uma posição de honra naquela questão. A honra seria ser soldado. A honra seria ser chamado de poder exercer algum serviço para o rei, que naquela ocasião era Saul. A posição de honra era poder servir ao rei em alguma posição, como copeiro, como padeiro ou como servo do rei, está ali próximo de Saul, algum cargo, esse seria cargos de honra, alguém de honra. Mas Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. E Samuel disse, nós não assentaremos à mesa enquanto este que nos falta chegar. E aí quando Davi chega, quando Davi adentra o recinto, adentra a casa, adentra o local onde Samuel, Jessé e seus irmãos estavam, o Senhor confirma a Samuel de que Davi era o escolhido. Davi era, dentre todos os seus irmãos, Davi era o próximo rei de Israel. Era o homem que Deus havia escolhido, não pela sua estatura, não pela sua aparência, embora a Bíblia vai afirmar que Davi era belo, era ruivo, mas não era pela sua aparência que Deus estava escolhendo, não era pelo seu porte físico que Deus estava escolhendo Davi, não era pela sua eloquência, pela sua sabedoria, não era por nenhum motivo externo ou preparações externas, mas Deus estava escolhendo Davi mediante o seu coração. Aleluia, irmãos, aleluia. E aqui nós começamos a receber o direcionamento de Deus para a live de hoje, para esse tempo de hoje. O que eu quero falar para vocês é que de tudo que você guarde, como diz as Escrituras, guarde o seu coração. Porque quando Deus olhar para você e quiser te honrar, querer apresentar você ao mundo, quando Deus quiser mudar a chave da sua vida, Deus não vai olhar para o seu preparo, Deus não vai olhar para a sua estatura, Deus não vai olhar para a sua sabedoria, pela sua eloquência, Deus vai olhar nitidamente para o seu coração, de como está o coração dessa pessoa. Quem é essa pessoa
no íntimo, quem é, aleluia, essa pessoa no local onde ninguém enxerga, ninguém sabe as intenções a não ser Deus. Deus vai olhar nesse lugar. Deus não está preocupado se você tem a melhor casa. Deus não está preocupado se você está no melhor status financeiro. Deus não está preocupado se você tem a melhor faculdade, se você se formou na Mackenzie ou numa USP. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o seu coração. Então, para que você não perca as suas convicções, ou para que você restaure as convicções, comece a cuidar do seu coração. Comece a olhar para dentro de você, para quem é, ou deixa eu olhar quem é esta pessoa que Deus chamou. Quem é? Como está esta pessoa? Irmãos, eu fico apaixonado por Deus. Essa é a palavra. Eu sou um apaixonado por Jesus. Porque se eu fosse aguardar ser chamado pelas minhas habilidades, talvez eu não fosse chamado. Se eu fosse esperar ser escolhido pelo meu preparo, talvez eu não seria chamado. Mas quando a gente entende que o nosso Deus, ele não vê como homem. O seu Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê diferente, irmãos. E é isso que eu quero te impulsionar nesta manhã. Dizendo, abandone os seus pensamentos humanos e olhe para o seu coração. Porque se o seu coração for bom, e quando eu digo for bom, é literalmente aquele texto da terra boa, sabe? Aonde quando o agricultor lançou a semente naquela terra boa, aquela terra prosperou. Aleluia. Aquela terra prosperou. Porque aquela terra aquela semente, melhor dizendo, não prosperou porque simplesmente a semente era de ótima qualidade. A semente não prosperou porque o agricultor soube o local certo. Não foi simplesmente por isso. Porque a palavra de Deus ali no Evangelho vai dizer que o agricultor ele semeou em várias terras. Mas somente na terra boa foi que a semente pôde germinar. E aquela semente, aquela terra, melhor dizendo, que o texto ali nos evangelhos está falando, a parábola está afirmando, é o seu coração, é o meu coração. Então, se há uma coisa que você precisa guardar, proteger, nutrir, é o seu coração. Não deixe qualquer coisa adentrar o seu coração. Não deixe que os problemas assolem o seu coração. Não deixe que as crises, que as dificuldades e que qualquer tipo de escassez que está ali na sua vida por um breve tempo motive ou atrapalhe o seu coração. Mantenha o seu coração guardado, secreto. Mantenha o seu coração cuidado, para que, quando o Senhor desejar plantar a sua semente, você possa permitir que Deus te leve aonde Ele desejou. Deixa eu me aprofundar um pouco mais. Neste texto a qual lemos, a gente está falando da escolha. Claro, Deus escolhe Davi como rei neste exato momento. E eu quero fazer algumas considerações. Primeiro,
A primeira consideração que eu quero fazer, além de você guardar o seu coração, de você saber quem você é, porque, irmãos, deixa eu me aprofundar, eu estou tentando fugir do coração, mas não tem jeito. Se o seu coração não estiver preparado, Deus nunca vai te levar nos melhores lugares. Às vezes a crise que enfrentamos, os processos que enfrentamos, é porque Deus está preparando o seu coração. Talvez aquilo que você tem orado, aquilo que você tem pedido, Deus ainda não te entregou, Deus ainda não te visitou, é porque Deus está forjando o seu coração. Para que mais tarde, aquilo que Deus te deu, aquela bênção que Deus te deu, não se torne maldição na sua vida. Vou repetir. Deus está preparando o seu coração para quê? Para que aquilo que Ele for te dar, aquilo que Ele quer te fazer chegar, não se transforme em maldição. Que a bênção de Deus não se transforme em maldição na sua vida. Por isso que você deve primeiramente guardar o seu coração. Cuidar do seu coração. Agora eu quero te ajudar em outro ponto. Primeiro, pastor, como é que eu posso não perder as minhas convicções ou restaurar as minhas convicções? Primeiro, saiba quais os planos Deus tem para você. Quais são os planos de Deus para você? Se você não souber quais os planos, irmãos, qualquer caminho serve. Qualquer plano, quando a gente não tem um propósito, quando a gente não sabe qual é o caminho que Deus quer nos levar, qualquer caminho serve. Qualquer plano serve. E eu quero ser boca de Deus essa manhã para dizer para você que, escute, Deus não te chamou para percorrer qualquer caminho. Você não pode estar perdido no meio da multidão, aleluia, esperando Deus realizar o seu propósito, mas olhando para todas as possibilidades, todos os caminhos. Não. Você precisa olhar para o único caminho. E claro que a gente sabe que a Escritura vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Mas eu estou dizendo de algo extremamente específico para a sua vida. Se você não souber qual é o caminho que você precisa percorrer, você vai estar perdido, porque se qualquer caminho nos serve, nós estamos perdidos. Nós não sabemos para onde nós vamos. Por isso Jesus afirma que Ele é o único. Então, para você chegar onde Deus quer, escuta bem, existe um único caminho para você percorrer. E que não é o mesmo que o meu. É o mesmo Deus, é verdade. Mas o seu caminho que você precisa percorrer para alcançar as suas vitórias é o seu caminho. Amém? É lindo, nosso Jesus é lindo, né? Então, eu quero te incentivar, saiba quais são os planos de Deus que Deus tem para você. Quais são os planos que Deus tem para você? E Deus fala, irmãos, eu falo porque eu tenho vivido, não de agora, mas eu já tenho vivido algumas experiências em alguns anos, a qual Deus vem falando do propósito, do caminho e dos planos que Deus tem para a minha vida. E se Deus falou comigo, eu posso trazer aqui vários textos bíblicos também, de que Deus afirma qual que é os planos. E dentre de várias histórias que eu poderia trazer aqui, eu escolhi a de Davi. Deus decide ungir um menino, um mancebo, como as escrituras o chamam, que estava apenas cuidando de ovelha como rei de Israel. Davi foi ungido rei muito antes de assumir o posto de rei. E quando Deus unge Davi, essa unção que Samuel derrama sobre Davi era uma confirmação da promessa. Porque mais tarde nós
nós vamos ver Davi tomar o posto de rei de Israel, depois da morte de Saul. E há um cerimonial feito para isso. Então Davi é ungido novamente ali com um cerimonial. Mas Deus já havia ungido Davi através da vida de Samuel antes, solidificando a promessa, solidificando o propósito dele. E sabe qual é o mais incrível, irmão? Tudo que Deus quer fazer na nossa vida, primeiro ele consagra você, não são as pessoas. Ele separa você, porque o ungir, o consagrar é separar. Deus estava usando o profeta Samuel para separar a Davi como rei. Aquela unção não era uma unção de posse, mas era uma unção de separação. Olha que poderoso. Aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer que nessa manhã, ou talvez você já tenha recebido de Deus esta unção de separação para um propósito maior. Separação para um desafio, para um projeto maior de Deus. Então você precisa estar convicto dos planos, você precisa saber aonde Deus vai te levar. Segundo ponto que é importantíssimo você saber não se preocupe se está preparado, se você já está preparado, mas se preocupe se você foi chamado. Você precisa se preocupar se aquilo que Deus está te chamando para fazer realmente é um chamado, ou se é você que está se colocando naquele local. Davi aqui estava sendo chamado para ser rei. Estava sendo separado, a unção que Samuel estava derramando sobre Davi, estava separando ele como rei. Então o segundo ponto é, não se preocupe, porque às vezes quando nós recebemos um desafio do Senhor, quando a gente recebe um desafio do Senhor, sabe qual é o primeiro pensamento? Eu não consigo. Não, eu não estou preparado. Não, eu não estou preparado. E eu quero te perguntar, irmãos, quem nas Sagradas Escrituras estava preparado? Quem que a Bíblia diz que estava preparado para corresponder ao propósito de Deus? Se usar o contexto de Gideão, que nós falamos ontem, Gideão não estava preparado. Se usar o contexto do profeta Isaías, Isaías não estava preparado. Ele diz no capítulo 6 que ele era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Se olhar para a vida de Jeremias, Jeremias vai dizer que era apenas um mancebo, uma criança, não estava preparado. Quando eu olho para a vida dos discípulos, falando da nova aliança, nenhum deles estavam preparado. Então, não se preocupe se você está preparado, mas se você foi chamado. Porque se você foi chamado por Deus, se você foi escolhido por Deus, se você foi separado por Deus, se você foi consagrado por Deus, Deus a partir daquele momento vai te colocar na faculdade do reino dos céus. Você acha que só existe universidade terrena, irmãos? Existe uma universidade espiritual. O Senhor vai te forjar, vai te preparar para alcançar o propósito dele. Então não fique preocupado com isso. Não renuncie. Não diga não quando você entender que você não é capacitado. Quando você olhar para você e falar, mas eu não sou tão capacitado, se desafie a colocar tudo nas mãos de Deus. A colocar tudo na expectativa e na perspectiva, melhor dizendo, de Deus. Não olhe para suas capacitações, porque verdadeiramente, escute, se talvez você fosse olhar, e se talvez Deus fosse olhar como você,
Deus não escolheria nenhum de nós. Deus escolheria os doutores, Deus escolheria os mestres da lei, que já tinha muita e grande, vasta sabedoria, vasto conhecimento. Mas Deus gosta de trabalhar com os pequeninos, de acordo com o texto de Coríntios. Deus escolhe as coisas vis e loucas deste mundo para confundir as que são. Então, não se preocupe se você está preparado. Não, pastor, eu estou preparado. E isso até é um perigo. Pessoas que se acham demasiadamente preparado o suficiente, existe a possibilidade de cometer grandes erros. E quando nós entendemos que falta-nos capacitação, nós sempre iremos buscar naquele que é capaz de nos capacitar, que é o Senhor. Terceiro, não olhe para o julgamento das pessoas. Davi estava ali, irmãos, no meio do seu pai, no meio do profeta e dos seus irmãos. E pensa aí como que os seus irmãos olharam para Davi. Este pastorzinho de ovelha. Desculpa a expressão, mas esse moleque, esse jovenzinho aí que foi ungido rei, que está fedendo ao pasto de ovelha, tinha que ser eu. Talvez Abinadab deve ter pensado, né, não? Tinha que ser eu, que tenho porte de rei, eu tenho capacitação, eu já sou soldado do rei, eu já sirvo ao rei, eu entendo os reinados, eu sei, né, travar batalhas. Mas Davi é o escolhido por Deus. Por quê? Por causa do seu coração. Então não olhe para o julgamento das pessoas. Se a gente olhar para o julgamento das pessoas, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Para as pessoas, nunca tem ninguém o suficiente para desenvolver aquilo que ela acha que deve ser desenvolvido por ela. Por isso que estar na igreja, irmãos, fazer parte de uma comunidade é um desafio muito grande. Sabe por quê? Porque Deus coloca no coração dos pastores o seu coração. Quando a gente olha para uma ovelha, para um discípulo, a gente sempre entende que ela é capaz de corresponder o chamado desafiador de Deus. Assim como nós correspondemos. Assim como nós éramos improváveis, Deus nos escolheu. Está chegando dezenas e centenas e talvez milhares de improváveis que Deus está levantando. Então Deus acaba nos dando o coração dele. Assim como Deus disse para Samuel. Samuel, não olhe como você vê. Eu não enxergo como você enxerga. Então não dê ouvido. Se você quer manter as suas convicções, se você quer restaurar as suas convicções, não dê ouvido ao julgamento das pessoas. Não dê ouvido. Quarto, Deus te aceita com suas imperfeições, pois o papel dele é te aperfeiçoar. Toda vez que o seu coração disse não, peraí, não, eu tô com medo, eu tô inseguro, irmão, minha irmã, corresponda ao Senhor e você será feliz, porque você vai se manter convicta dos propósitos dele na sua vida. E eu quero ler um texto mostrando para você que isso é verdade. E eu não estou dizendo que uma pessoa não precisa, se ela tiver condição de se preparar, claro que ela precisa, porque nós vamos ver no decorrer da história de Davi, Deus preparando Davi. Quando a história chega mais adiante, depois que Davi foi ungido rei, Davi vai levar alimento para os seus irmãos, e chegando lá, o povo de Israel estava sendo desafiado por Golias.
E Davi, ao ouvir o desafio de Golias, Davi decide assumir o seu lugar como servo do Deus Altíssimo. E sabe qual é o exemplo que Davi utiliza? Davi utiliza o exemplo de quando ele era apenas um pastor. De quando ele estava ali apacentando as ovelhas. Quando o rei Saul perguntou para ele: mas Davi, você não tem condição alguma de vencer Golias, você é apenas um menino. Davi disse: ei, quando o leão foi tentar saquear, foi tentar roubar a ovelha do meu pai, eu matei o leão com as minhas próprias mãos. Eu tomei a ovelha da mão e da boca do urso. Então esse gigante Elias é fichinha. Então Deus preparou Davi para chegar até onde ele chegou. Depois nós vamos ver que depois do episódio que Davi derrota Golias, nós vamos ver Davi começar a ser preparado como soldado, porque ele fica, Saul decide pedir para Davi ficar ali no reinado. Eu não vou aqui me detalhar em toda a história, porque senão nós não vamos ter tempo de concluir o pensamento, mas só fazendo uma síntese rápida. Então Deus vai preparando este futuro rei, este que havia sido separado para algo. Então, se você quer ter uma vida de convicção, se você quer não perder as suas convicções ou restaurar as suas convicções, tenha certeza de que Deus tem um futuro brilhante para você. Tenha certeza de que Deus te separou para algo. Deus te consagrou para algo. Deus te ungiu para algo. O texto de 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10 vai dizer o seguinte: mas ele disse: minha graça é o suficiente para vocês, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousa em mim. Claro que aqui é palavra do apóstolo Paulo, irmãos. Verdade, é a palavra do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Então, nós precisamos entender que quem vai nos aperfeiçoar a obra de Deus é o Senhor, é Ele próprio. Talvez você olhe para você e nós vamos ver que esse rei chamado Davi, depois que ele assume o reinado, Davi comete alguns erros. Davi peca contra o Senhor. Davi, agora como rei, já não como pastor, já não como mancebo, já era um homem. Como rei, Davi peca contra Deus. Davi, ele chama Betseba, ele tem uma experiência com Betseba ao vê-la pela sua janela. E ali ele manda chamar Betseba, ele deita com Betseba. Ele peca contra o Senhor, cometendo adultério. Depois Davi manipula o seu erro através do seu amigo Urias. E aí Davi trama a morte do seu amigo. Davi comete homicídio. Davi tenta esconder o seu erro, o seu pecado, até o dia que o profeta Natã decide se permitir ser usado por Deus e decide confrontar a Davi. E aí este homem chamado Davi, este rei chamado Davi, ele é confrontado por Deus. E aí Natã conta ali uma parábola extremamente rápida. E Davi chega à conclusão de que a parábola era referente a ele. E Davi entra num grande desespero, irmãos, dizendo: peraí, Natã, eu vou morrer?
De acordo com a parábola que você contou, Natan disse: não, Davi, você não vai morrer. E aí houve uma resposta poderosa, irmãos, de Natan. Natan responde dizendo assim: Davi, você não vai morrer porque Deus conhece o seu coração. Aleluia. Davi não ia morrer, irmãos, porque ele tinha se arrependido simplesmente. Davi não ia morrer, né? Não tinha sido absolvido ali diante de Natan, porque ele se ajoelhou, ele gritou, ele pediu perdão, Senhor. Não. Deus estava vendo que o homem separado, o homem escolhido havia se perdido. Havia pecado contra o Senhor. E, irmãos, a Bíblia vai dizer que o pecado é como o abismo. Quanto mais você vai pecando, você vai se aprofundando, e aí um abismo vai chamando o outro abismo, você vai descendo cada vez mais fundo e mais fundo. Só que o que eu quero falar para você nesta manhã, talvez você que está me ouvindo cometeu alguns erros na história do seu passado, errou, talvez você está frustrado. E aí eu quero te dizer nesta manhã, não fique neste lugar de frustração. Porque o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te ungiu, o mesmo Deus que te separou, é o Deus que conhece verdadeiramente o seu coração. Eu não estou dizendo que é o Deus que vai aceitar o seu pecado. Não é isso, irmãos. Deus não comunga com o meu pecado, com o seu pecado. Mas Deus vai te dar perdão, porque Deus conhece o seu coração e Deus vai continuar a desenvolver em você o propósito, o projeto dele na sua vida. E é por isso que você precisa se manter convicto. Eu sei que nós vamos ter uma gamada de texto bíblico também, falando de um caminho diferente, como aconteceu com o rei Saul, a qual Deus tirou a sua glória da vida de Saul. É verdade. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Porque Deus também conhecia a vida de Saul e o coração de Saul. Deus sabia que o coração de Saul não era um coração arrependido, um coração quebrantado. Ao contrário, o coração de Saul era um coração altivo, porque quando o profeta Samuel vai repreender Saul, Saul não aceita. Saul não aceita a repreensão, ao contrário, Saul justifica a repreensão de Samuel. Saul tenta justificar o seu erro. Diferente de Davi, quando Davi é confrontado por Natan, Davi cai em si e diz: poxa vida, eu errei, eu pequei diante dos céus. E aí nós vamos ver o Salmo 51, Davi afirmando a Deus, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, e somente contra ti eu pequei. Então, Davi reconhece, claro, de acordo com o confronto do seu pecado, Davi reconhece o seu erro, mas Davi não perde a convicção do seu propósito. E é lindo, irmãos, a oração que Davi faz, dizendo para Deus: Deus, eu tenho um reinado, e se o Senhor tiver que tirar esse reinado, sem problema, só não retira de mim o teu espírito. Então o que é mais importante? Mais importante na vida de um homem, irmãos, é ter a convicção de que Deus tem um propósito maior e que a presença dele é o propósito maior. Por isso que, mesmo com o seu erro, escute, eu quero falar para você mesmo que talvez cometeu alguns erros e está preso nos seus erros. Está preso em alguma situação de vida, está preso no seu passado, está preso em algum problema que se instalou na sua vida. Eu quero dizer que aquilo que você está passando não é o seu futuro, é apenas o seu presente.
É apenas, talvez, escute, talvez é apenas uma colheita de um mau plantio. Mas esteja convicto de que Deus ainda tem uma nova história. Deus ainda tem uma grande história ao seu respeito. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus irá, escute, tenha certeza disso. Deus irá te ajudar a suportar as suas aflições. Deus, escuta, você meu irmão do Instagram, você meu irmão do Facebook, você meu querido ouvinte. Deus irá te ajudar, melhor dizendo, a você a suportar as suas aflições. Eu vou repetir nesta manhã, eu sinto no meu espírito esse dever. Deus irá te ajudar a você a suportar as suas aflições. Amém, Pontes? Eu vou orar, meu filho, eu vou orar pela sua família, tá bom, meu querido? Eu vou orar, pode deixar. Até o final eu faço uma oração por você e sua família, querido. Desde já meus sentimentos, tá bom? Meus sentimentos para você e toda a sua família. Então Deus vai ajudar a você a suportar as suas aflições. Entretanto, irmãos, você e eu, nós vamos colher o que a gente plantou. Isto é uma lei irrevogável. Quando a gente olha para a vida de Davi, mesmo ele sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi precisou plantar o que ele colheu. Isso é uma lei irrevogável, a palavra de Deus vai dizer. Aonde que está, pastor? Está escrito. Está na palavra de Deus. Eu vou parar de entregar aqui coisa muito fácil, porque depois você deixa de ser um bom leitor da palavra para ser apenas um ouvinte. Eu quero que você se torne um bom leitor da palavra, e não apenas um ouvinte. Então Deus vai te ajudar a suportar as suas aflições. Entretanto, eu e você, nós vamos colher o que a gente plantou. Por isso, a partir de hoje, escute, a partir de hoje, escolha melhor as suas sementes. Escolha melhor como você vai viver daqui para frente. Escolha melhor o que você vai semear na vida das pessoas. Escolha melhor. Sabe para quê? Para depois você não ser frustrado nas suas convicções. Para mais tarde Satanás não roubar as suas convicções. Sabe por quê? Porque a dificuldade vai vir verdadeiramente. Talvez um tempo de enfermidade se instala na sua vida. Escuta, na sexta-feira, hoje ainda não, eu estou me segurando. Mas na sexta-feira eu vou aqui testemunhar um tempo da minha vida. Um tempo de algumas dificuldades. Eu vou orar, eu vou interceder. Ô Milda, daqui a amém. Eu tô orando, eu tô lendo aqui, já falando que vou orar, né? Vou orar mesmo, daqui a pouco eu vou orar, Rô, por você também. Você tá enferma, Rô? Dá um alô pra gente aqui, qual a sua enfermidade, pra gente estar orando, tá bom? Mas nós vamos orar por ti. Então, meu irmão, esteja convicto do seu propósito. Na sexta-feira eu vou estar compartilhando o testemunho aqui com você do porquê que eu escrevi esse livro Restaurando as Suas Convicções. Por que eu perdi as minhas convicções e como foi para restaurá-la. Então talvez você está vivendo num campo de enfermidade, assim como eu vivi. E aí você está se questionando por que Deus está permitindo essa enfermidade. Por que essa enfermidade decidiu aparecer agora? Irmãos, escute, meu querido, minha querida, no nome de Jesus, não olhe para essa enfermidade apenas. Não coloque ali em nível você e essa enfermidade. Porque se você colocar em nível o seu problema e a sua pessoa, realmente você vai olhar e vai ver que você não tem condição alguma de vencê-la.
Mas quando você olhar para essa enfermidade, porque Deus vai fazer isso, Deus vai permitir que você olhe para a sua crise, Deus vai permitir que você olhe para o seu problema, sim. Mas Deus vai falar, coloque eu ao lado do seu problema e veja quem é maior, quem é mais poderoso. Deus é mais poderoso. Nossa, Rô, não sabia, filha. Não sabia, nossa. Então Deus é mais poderoso, querido. Deus é mais poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Você precisa crer que esta enfermidade que talvez instalou na sua vida não é para a morte. Que essa dificuldade que instalou não é para te levar à sarjeta, não é isso. Tem algo maior de Deus vindo aí. Lembre-se que o texto de Mateus, dos Evangelhos, vai dizer que Deus, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor e é chamado segundo ao seu propósito. Por isso que eu falei aqui no segundo ponto, não se preocupe com se você está preparado, mas se você é chamado, porque se você foi chamado segundo o propósito de Deus, creia que tudo vai cooperar para o seu bem. Essa enfermidade vai cooperar para o seu bem. Uma crise vai cooperar para o seu bem. Um desemprego vai cooperar. Como assim, pastor? É verdade. Essa situação difícil não vai te destruir, ao contrário, vai cooperar para o seu bem. Eu tenho vivido, irmãos, escuta, eu tenho vivido os melhores dias na presença de Deus. Dias difíceis, verdadeiramente, claro, dias difíceis. Mas o dia de muita bondade de Deus. Um dia de muita expectativa do coração de Deus. Um dia de muita provisão de Deus. Dias difíceis. Mas é o dia que cada dia mais eu entendo o amor de Deus para com a minha vida e para com a minha família. Cada dia mais eu entendo que existe um chamado e um propósito de Deus para a minha vida e para a minha família. Cada vez mais eu entendo que eu não nasci por acaso, eu não fui um acidente de percurso, não foi apenas desejos dos meus pais, eu não cheguei em um momento de crise por acaso, eu cheguei para mudar a crise. O Senhor me levantou para algo muito maior. E é isso que eu quero que você tenha convicção na sua vida. Deus te levantou com um propósito muito maior naquele dia que você nasceu. E aí eu quero que você escreva aqui, tá bom? Para mim poder falar, tá? No dia 17/5/85, Deus estava colocando um homem na terra com um propósito muito maior. Qual o dia que você nasceu? Ai, pastor, vamos saber a minha idade agora. Liga não, meus irmãos. Só importa de que aquele dia que você nasceu, Deus estava escolhendo uma pessoa com um propósito muito maior para caminhar por esta terra e para ser chamado por Ele, para ser convicto de que foi chamado. Isso mesmo, dia 20/10/82. Estava nascendo uma grande mulher na presença de Deus para realizar um grande sonho. E realmente, irmãos, quem conhece a Regiane sabe que a Regiane é uma grande mulher de Deus. Dia 28/2/88, Deus estava fazendo nascer uma grande mulher com uma excelente história e um grande propósito. Dia 14/10/59, estava nascendo uma grande mulher. Nossa, nós somos juntos. 17/5/83, estava nascendo uma grande mulher. Dia 28/10/74, Deus estava nascendo uma grande mulher, Bispa Meire. Dia 24/3/82, estava nascendo uma grande mulher. Dia 26/12/59, estava nascendo um grande homem cheio do Espírito Santo de Deus. Dia 25/3/86, estava nascendo uma grande mulher para mudar a história.
Aleluia! Dia 15/5/73, estava nascendo uma grande mulher que não desistiria da sua família. Dia 13/1/82, estava nascendo um grande homem para que fosse instrumento nas mãos de Deus. Dia 10/2/57, estava nascendo uma grande mulher que não desacreditaria da sua família e da sua história, e que seria usada para sonhar os sonhos de Deus. Dia 10/2/57 estava nascendo uma grande mulher. Dia 7/7/79 estava nascendo um grande homem de Deus. E dia 4/11/74 estava nascendo uma guerreira que sonhou os sonhos de Deus e que foi usada para restaurar a sua família. Esta é a Romilda Ribeiro, eu conheço a história. Meu Deus, estamos aqui repletos de homens e mulheres de Deus. Então, queridos, não perca o seu propósito. Não deixe que um erro, que um pecado, que um deslize roube a sua vida. Ao contrário, se achegue ao Senhor e entenda que o seu pecado, que o seu problema, que a sua dificuldade, que seja qual foi aquilo que te assolou, não importa aquilo que te assolou, aquilo só vai fazer você ser mais convicto do propósito de Deus na sua vida. Escuta, deixa eu dizer algo para você aqui. Quando Satanás aparecer na sua vida, querendo te acusar, te desafiar, tenha convicção de algo. Se Satanás está aparecendo, se o inimigo das nossas almas está aparecendo, está vindo contra nós, é porque ele sabe que tem um grande propósito. Ele está com medo de que Deus cumpra o grande propósito através de uma pessoa tão usada, tão poderosa, tão escolhida, tão separada como você. Apesar da Lília não ter falado, eu sei a data da Lília, só não sei o ano, mas dia 28/12 nasceu essa mulher excelente também, essa guerreira excelente. Então, escute, queridos. Não perca por nada as suas convicções. Não perca por nada as suas convicções. Creia de que o propósito de Deus é maior na sua vida. Creia de que aquilo que Deus te prometeu, Ele irá cumprir para a glória do nome de Jesus. Então, escute. A frase que nós queremos partilhar hoje, está acabando, só mais essa semana nós vamos falar sobre vida de convicção. Nós vamos dar aí um descanso aí de uma semana para a gente, vamos respirar, tomar um fôlego, eu vou me preparar, porque na semana seguinte nós vamos, deixa eu ver, essa foi a minha conversa com Deus agora cedo. Que bênção, Bispo Ameire, glória a Jesus. Eu vi também a Regiane colocar aí que estava falando algo com Deus, eu só não consegui ler aqui. Mas que bênção, glória a Jesus, que poderoso. Que poderoso, que poderoso. Nosso Deus é bondoso. Agora nós iremos compartilhar essa palavra e eu quero que essa frase entre como uma espada de dois gumes no seu coração. Você precisa ser o primeiro a aceitar as suas promessas. Vou repetir. Você precisa ser o primeiro a acreditar, melhor dizendo. Você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. Vou repetir. Você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. Não espere outro acreditar. Embora nós vamos ter verdadeiramente pastores, discipuladores, amigos que vão acreditar nas nossas promessas, mas você precisa ser o primeiro a estar convicto. Sabe para quê? Para que o inimigo das nossas almas não roube. Você precisa estar convicto e ponto final. Eu tenho uma convicção, irmãos.
de que Deus tem algo excelente para a minha vida. E eu falo isso não porque eu estou aqui numa live, quem me conhece sabe disso. Eu falo isso porque eu vejo isso. E eu vejo porque eu tenho habilidades, eu vejo porque eu sou o Bispo Rodrigo. Nada, irmãos. Quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, da onde vai vir, Senhor? Mas eu sei que aquele que é fiel, ou melhor, aquele que prometeu é fiel. E vai cumprir aquilo que ele prometeu. Então eu sei que Deus tem coisas grandes, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. Então, sabe, escreva aí, Regiane, que é a minha... Ah, já escreveu aqui. Você, Tia Lia escreveu, mas está faltando, Tia Lia. Corrige você. Precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. Você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. Verdade, Bispo Ameire, porque ele nos amou. E eu quero até fortalecer essa frase. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Então esteja certo de que, sabe, a sua vida não é para a morte. Essa crise não é para a morte. Esse problema não é para desastres. Não, 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 não. Deus está fazendo algo específico. Como diz Jesus, meu Pai trabalha até agora. E se Deus está trabalhando ao seu favor, irmãos, lembre-se de que existe algo de bom vindo dos céus. Vida de convicção. Não perca suas convicções. Nas promessas de Deus, lembre-se, você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. Deixa eu falar algo aqui para mim encerrar. Talvez não. Como Deus trouxe ao meu coração, não existe talvez. Há muitas pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão com seu ministério paralisado. Não estão desempenhando como deveria desempenhar. Não estão entregando a totalidade que deveria entregar. Porque está inseguro ainda. Está inseguro de um futuro. Eu quero te dizer nessa noite, ou melhor, nesta manhã, essa mania de culto à noite, né? Quero dizer nessa manhã, seja o primeiro a acreditar naquilo que Deus já prometeu para você há anos. Seja o primeiro a acreditar em suas promessas. E comece a se entregando a Deus 100%. Deus não vai se mover com você entregando apenas 30% da sua vida. Deus não vai se mover você entregando apenas 50% da sua vida. Deus não vai se mover você entregando apenas 99% da sua vida. Não, Deus quer você por inteiro. Deus não quer te dividir com mais ninguém. Você quer viver as promessas de Deus? Quer? Quer mesmo, irmão? Você quer realmente confirmar que naquele dia do seu nascimento nasceu alguém cheio de promessas, cheio de propósito, com uma grande história nas mãos de Deus? Quer acreditar nisso mesmo? Então, se doe 100% ao Senhor. Não deixa nenhuma outra margem para ninguém, nem para o mundo, nem para o pecado, nem para o sistema, e nem para você mesmo. Corresponda ao seu chamado. Se entregue na coisa, como nós dizemos ontem, na coisa mais louca que Deus te chamou. Acredite e se entregue. Seja desafiado a viver o sobrenatural de Deus. Seja desafiado a viver aquilo que ninguém havia vivido, irmãos. Davi vive algo que ninguém havia vivido. Até hoje, escute. Até hoje na história bíblica, nunca mais alguém foi consagrado rei antes do seu cerimonial. Davi foi o primeiro. Davi foi o primeiro a ser separado, primeiro e único a ser consagrado antes de assumir o reinado.
Os outros reis sempre passam pelo cerimonial e a consagração do rei. Mas Davi foi consagrado muitos anos antes, porque aquela consagração significava promessa. Então escute, se Deus te deu promessa, Deus te consagrou a algo. Tenha convicção disso. Vou repetir, se Deus te fez promessa, é porque Ele te consagrou para algo, Ele te separou para algo. Aleluia. Glória a Jesus. E eu vou encerrar, que senão eu vou vazar, eu vou acabar indo para 2 horas aqui. Já nós estamos a 1h10 juntos, para a glória do nome de Jesus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero que você grave isso, sabe? Os 4 pontos desta manhã. Saiba quais os planos de Deus que Deus tem para você. Não se preocupe com a preparação, mais se você foi chamado. Não olhe para o julgamento das pessoas. E Deus te aceita com as suas imperfeições. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Ele aperfeiçoará a sua vida. Ele aperfeiçoará a obra dele na sua vida. Ele te fará melhor para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Você não vai morrer. Claro, escute, você não vai morrer se você decidir ter a convicção em Deus. Agora, se você for ter convicção em si mesmo ou no mundo, infelizmente, talvez a morte seja o seu destino. Talvez a doença seja o seu destino. Talvez o problema seja o seu destino. Sério o que eu falei agora, né? Então, você quer vida? Você quer vida nesta manhã? Você quer sair de tempos de angústia, de medo, de frieza, de apatia espiritual? Seja convicto de que o seu Deus, o seu Pai, tem os melhores planos. E aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel e justo para completar ou concluir a obra. Ele é fiel e justo para concluir, para fazer a promessa, para realizar a promessa feita a você. Se a promessa foi a cura de uma enfermidade, creia que você vai ser curado. Eu fui curado. Minha esposa foi curada. Meu filho foi curado. Eu tenho muitos testemunhos de cura e de milagre, não só com a minha vida, mas com a minha esposa, com os meus filhos, como Deus é fiel. Tenho testemunho de cura da minha própria mãe. Minha mãe, há muitos anos atrás, os médicos descobriram que minha mãe estava com tuberculose há muitos anos atrás, quando ela estava fora dos caminhos do Senhor e fumava. Só que um belo dia, deixa eu contar esse testemunho, um belo dia, eu fui para Itapevi, onde meu pai mora, meus pais são separados. E chegando lá em Itapevi, eu participei de uma vigília à noite, uma mini vigília que começava das 10 à meia-noite apenas. Era um tempo, 2 horas de oração. E enquanto eu estava orando lá pela minha mãe, não sei se minha mãe vai se lembrar disso, quando eu estava orando pela minha mãe, eu comecei a orar e ali eu comecei a chorar porque eu senti fortemente a presença de Deus. Eu senti fortemente, irmãos, grandemente a presença de Deus, eu senti no meu coração. E aí, naquele dia, eu não sabia que a minha mãe estava sofrendo com tuberculose. Ou que os médicos estavam suspeitando, ela estava fazendo tratamento, ela estava fazendo isso em oculto. E eu não sabia. E eu fui para Itapevi, estava orando, e aí chegou lá, Deus me mostrava que estava visitando a minha mãe. E ali eu comecei a chorar, porque eu entendi que existia um problema com a minha mãe. Eu não sabia. Eu sabia que existia um problema. Minha mãe estava enferma. E eu comecei a falar, falei, meu Deus, minha mãe está enferma. E aí o pastor daquela igreja veio até mim e falou, meu irmão Rodrigo, eu era um jovem apenas. Ele disse, Rodrigo, Deus está visitando a sua mãe. Deus está curando a sua mãe. Nessa mesma noite, o meu irmão Wellington passou mal e foi para o hospital. Ele sofria de convulsões, e meu irmão teve uma convulsão e foi parar no hospital. E minha mãe chegando no hospital, minha mãe disse que entrou no banheiro do hospital e de repente deu vontade dela vomitar naquele exato momento, irmãos. E ela disse que ela vomitou uma carne preta.
literalmente uma carne preta. E veio para casa e ela vomitou exatamente no mesmo horário que eu estava orando. Eu estava orando e ela vomita essa carne preta. E quando eu cheguei de Itapevi em casa, né, que eu fui contar para ela o que estava acontecendo, bem naquele dia os médicos foram visitar a minha mãe porque já havia alguns meses que minha mãe não voltava ao hospital para concluir o tratamento de tuberculose. Os médicos foram até em casa, foi o médico, foram enfermeiros. Eu me lembro que eu estava no portão, o Miguel ainda, meu padrasto, estava vivo. E aí os médicos chegam dizendo aqui que mora a dona Lucila, tal, ela tá bem. E aí minha mãe falou que estava bem, e aí eles fizeram questão de levar ela para fazer os exames, porque para eles ela já tinha até morrido. E aí quando refez os exames, irmãos, não tinha mais nada no pulmão da minha mãe. Minha mãe havia sido curada naquela noite de tuberculose. Então nosso Deus é o Deus que cura. E por que eu estou contando esse testemunho, pastor? Bispo, não tem nada a ver com a live de hoje falando sobre pecados ou erros, né? Mas eu quero dizer que se essa enfermidade se instalou na sua vida, não olhe para essa enfermidade como se ela fosse o passaporte da sua vida. Essa enfermidade não será o passaporte. Creia que Deus irá operar com milagre, como nós oramos aqui ontem pela Ivone. Estamos ainda orando, consagrando a vida da Ivone aqui. A Lene pediu oração pela Ivone, nós estamos orando, crendo no milagre de Deus para a Ivone. Então não pense, meu irmão, que você está aí do outro lado, se alguma enfermidade abalou o seu coração, se alguma enfermidade tem, sabe, entristecido o seu coração, ei! Olhe para Jesus nessa hora e creia que Ele, como autor e consumador da sua fé, Ele quer o seu bem, Ele vai realizar a cura, Ele vai trazer um milagre. Pastor, e se Ele não trouxer, ainda tenha convicção nele. Eu quero, antes de terminar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sabia, mas quando eu comecei a fazer essa live, eu descobri que tem uma música com o título Convicções, de uma cantora chamada Carla Cipriano. Não conhecia essa cantora. E como ela tem se encaixado nesses momentos que nós estamos fazendo. Eu quero colocar para você ouvir. Depois você procura aí, você pode... Essa frase de hoje, se você puder, no nome de Jesus, tira uma fotinho hoje nossa aqui, ou coloca uma foto sua, da sua preferência. Você pode tirar uma foto aqui nossa da live, ó, Vitória, Convicção, tá bom? Você pode tirar um print aí, ou você pode pegar uma foto sua e você vai colocar a palavra: você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. E eu quero que você coloque aí no seu status a música Convicções, da Carla Cipriano, e eu vou colocar um trechinho dela aqui para você ouvir, tá bom? Quero colocar, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para você ouvir comigo, tá bom? E eu vou, escuta, e eu vou, não esqueci, tá? Eu vou orar pelo Pontes aqui, que perdeu um ente querido, e vou orar também pela Romilda para recuperação, tá bom? No nome de Jesus, Rô. Você quebrou, mas Deus vai trazer uma recuperação excelente para a sua vida. Você vai tirar esse gesso muito antes do que você pensa, na autoridade do nome de Jesus. Já libera essa palavra no reino do Espírito sobre a sua vida. Amém? Vocês creem nisso? Só um minutinho, irmãos. Está carregando aqui o vídeo, a gente já libera, tá bom? Vamos ver. Tá travando. Calma lá, vamos... Pera aí, eu tinha separado o vídeo aqui. Só um minutinho, tá? Lidar com a internet é assim mesmo. Fica lento. Só a graça de Deus. Eu já comecei a compartilhar em alguns momentos. Em alguns momentos aí
das nossas lives, eu já comecei a compartilhar essa canção nos nossos status, a canção Convicção da Carla Cipriano. Carla Cipriano. Se você, quem puder escrever aí para mim. E aí, lembrei, você vai fazer o seguinte, tá bom? Para nós abençoarmos a vida dessa irmã também com essa canção poderosa. Ah, é a Rosana. Obrigado, Rosana. Desculpa, Rô. É que eu vi aqui Rô Ribeiro, a Romilda também é Ribeiro. Então, é a Rosana, a pastora Rosana, é isso? Ou é a Rosana do Marco? É a Rosana do... Ah, não, é a Rosana do Marco, gente. É a Rosana do Marco. Rosana ali do Varginha. Obrigado, Rô. Entendi agora, tá bom? Não é a Romilda, gente. Desconsidera. É a Rosana do Marco. A irmã Rosana ali do Jardim Varginha, ali perto de Sabiá ali, tá bom? Nós vamos orar por você também, Rô. Meu Deus. Deixa eu colocar aqui. Só um minutinho, tá? A internet é assim mesmo. Oh, abençoada internet. Vocês são pacientes comigo. Carla Cipriano tá aqui. Deixa eu mutar aqui por causa do comercial primeiro. Pera aí, irmãos, deixa eu aumentar o volume. Meu Deus, tá baixinho. Tua palavra é uma semente, verdade sobre mim. Vamos lá. Ah, tá baixinho, que pena. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alto aqui. Lembrando que eu estava direcionando a gente. Pega aí a fotinho, tá bom? Nós vamos orar agora pelo Ponce e pela Rosana. Mas pega a fotinho, coloca a frase. Você precisa ser o primeiro a acreditar em suas promessas. E eu quero que você marque, tá bom? @Carla Cipriano. Eu quero que você marque ela. Comece a seguir o canal dela aí no Instagram. Ela tem um canal no YouTube também, né? É um canal que tá aí com poucos inscritos ainda, mas essa música tem abençoado tanto a minha vida que eu quero por livre, escuta, por livre e espontânea vontade, eu quero divulgar o trabalho dessa irmã, tá bom? Ela não me pediu nada, a gente nem se falou, tá bom? Mas eu achei essa música tão linda, que eu falei, não, eu preciso promover. Nós precisamos aprender a promover as pessoas sem pedir nada em troca, tá bom? Então, você coloca lá, né, a música Convicções. Na hora do seu post, você vai colocar @Carla Cipriano, tá bom? Carla Cipriano. Vai aparecer uma loira, tá bom? Vou colocar a música agora pra gente ouvir. Agora vai! Vamos ver. De novo. Agora sim. Vamos lá. A palavra me revela a verdade sobre o mundo, sobre outros, mais que tudo sobre ti. Conhecer teu caráter, a beleza que há em ti, me faz querer tua vontade e andar junto de ti eternamente. Convicções são suas marcas em mim, sua verdade revelada, escrita dentro do meu coração. São convicções que libertam meu ser e me prendem a ti. Olha o que diz a segunda estrofe.
vem mudar meu ser a cada passo que aqui vou pisando rumo ao sonho de viver junto de ti eternamente. Convicções são as marcas em mim, sua verdade revelada, escrita dentro do meu coração, que libertam meu ser e me prendem a ti. Oportuno me ensina. E depois que te encontro, eu me excurvo diante da sua soberania. Convicções são suas marcas em mim, sua verdade revelada, escrita dentro do meu coração. São convicções, convicções são suas marcas em mim, sua verdade revelada, escrita dentro do meu coração. São convicções que libertam meu ser e me prende a ti. Jesus. Linda canção, né, irmãos? Meu Deus, eu nem esperava um dia ouvir uma canção sobre convicções. Então, faça essa gentileza, tá bom? Faça essa gentileza. Vamos abençoar a vida da Carla Cipriano, tá? Vamos abençoar a vida dela, né? Vamos dizer o quanto essa canção, né, que Deus deu a ela, falou e tem falado ao nosso coração, tá bom? Título da canção: Convicções, Carla Cipriano. Marque ela aí no seu Instagram, depois você vai lá, entra no YouTube, marca o canal dela e Deus vai também abençoar. Tem outras canções que eu estou ouvindo também, mas essa convicção, ela se encaixa perfeitamente nesse projeto de convicções que nós estamos. Vida de convicção. Vamos lá, vamos orar, vamos agradecer o amor, a bondade do nosso Deus e vamos orar também pelo nosso irmão Pontes, a sua família e a Rosana, tá bom? Vamos lá. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, por este tempo na tua presença. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado para com a nossa vida. Eu quero aqui, desde já, apresentar a vida do nosso querido amigo, irmão José Pontes, a sua família que perdeu uma tia. Ele perdeu uma tia. Nós pedimos, Pai, que o teu amor, a tua graça e o teu consolo venha sobre a vida do teu filho, a família dele, porque a gente sabe como é difícil. O Senhor não nos preparou, verdadeiramente o Senhor não nos chamou, Senhor, para perder ninguém, é verdade. Nós, seres humanos, nós não fomos chamados para experimentar a morte, porque não era esse projeto do Jardim do Éden. O projeto da criação era ter a vida eterna contigo. Mas o pecado trouxe a morte, Senhor. E por causa disso, hoje nós experimentamos a morte. A queda de Adão trouxe a morte. Mas eu quero te pedir, Senhor, venha com consolo. Venha com consolo aos familiares. Venha com consolo aos irmãos, aos sobrinhos, aos filhos, no nome de Jesus. Coloca o teu consolo, que a tua paz, que excede todo o entendimento, se estabeleça na vida da família dos teus filhos, Pai, na autoridade do nome poderoso de Jesus, Senhor. Eu também quero orar, Pai, pela Rosana. Senhor, ela sofreu um acidente, ela quebrou a perna. Então, Pai, coloca as tuas mãos sobre a vida da Rosana, Senhor, e vai sarando, vai curando, vai recuperando, Senhor. Vai colando estes ossos, Pai, aonde trincou, Senhor, aonde quebrou, no nome de Jesus,
Senhor, vai estabelecendo o teu milagre, que essa recuperação que está aí marcada talvez para meses à frente, Pai, reduz. O Senhor pode reduzir a um mês, a metade, ou o Senhor pode exercer o milagre agora, curando e tocando a parte óssea da tua filha, Jesus. Então nós pedimos a tua graça, nós pedimos o teu favor para com a vida dela, Pai, no nome de Jesus. Vai tirando toda a dor, vai tirando todo o incômodo, Senhor, da vida da tua filha. Senhor, e isso que nós falamos aqui nesta manhã, sobre convicções, sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros que cometemos. Nós sabemos que o Senhor é justo para nos perdoar os nossos pecados e para solidificar a nossa convicção na tua pessoa, Pai, para a glória do nome de Jesus. É assim que eu te peço, é assim que eu te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos esses ouvintes, esses amigos que estavam aqui conosco pela manhã, abençoar o seu dia, continuar abençoando a sua semana para a glória do nome de Jesus e dizer, Pai, que nós estamos convictos, que nós seremos verdadeiramente os primeiros a acreditar em suas promessas na nossa vida, para com a nossa família, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Irmãos, beijo no coração. Deus abençoe, um excelente dia na presença do amado Espírito Santo de Deus. Não esqueçam, compartilhe esta frase, copiando o Rabi, o pastor Rodrigo, e a Carla Cipriano com a canção Convicção. Coloque lá no seu post a canção Convicção, tá bom? Deus abençoe.